Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Cinema da TVC. Eu sou Daniel Herculano e no programa de hoje a gente vai conversar com a cineasta Cristiane Oliveira, que vai falar sobre o seu mais novo filme, A Primeira Morte de Joana, tá? Clube Cinema, que tem um apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de cinema e literatura do Brasil. E que antes de falar da Primeira Morte de Joana, já traz uma dica aqui de mídia física. Isso mesmo, DVD, olha só. A Reencarnação de Peter Proud, dirigido por J. Lee Thompson. Filme muito interessante, obviamente, que trata sobre reencarnação, né? Esse é o filme do mês do Clube Box. E você pode acessar o Clube Box, não, clubebox.com, tá? Planos só com livro, planos com livro, filme, camiseta. Agora a gente vai colocar também planos com camiseta, apenas, enfim. Toda forma lá para você assinar, recebendo sempre uma caixa por mês com filme, livro, camiseta e outras coisas. Temos uma loja também com placas, funcos, o que você quiser. Mas voltando ao nosso tema de hoje, tá? Dessa semana, A Primeira Morte de Joana está em cartaz nos cinemas e traz a história de Joana, que tem 13 anos e quer descobrir por que sua tia-avó, que acabou de falecer com 70 anos, nunca namorou. E a partir daí, a partir de conversar com as mulheres da família, ela começa a perceber que todo mundo tem segredo. E ela mesma tem um segredo que ela não sabia. Este é A Primeira Morte de Joana, que está em cartaz nos cinemas. Vamos conversar agora com a cineasta Cristiane Oliveira. Valeu! Oi, pessoal, Daniel Herculano aqui. Como eu falei na abertura, já estamos com a cineasta Cristiane Oliveira, que está lançando finalmente nos cinemas, depois de muitos festivais, depois de muito sucesso. A Primeira Morte de Joana. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Clube Cinema aqui na TVC. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Bom, vamos começar. Eu primeiro, assim, quero te parabenizar pelo filme, tá? Depois da estreia em longas, né, com A Mulher do Pai, em 2017, também tem uma carreira muito, muito interessante em festivais, em premiações e tudo. Você vem agora com A Primeira Morte de Joana. A gente sabe que o filme teve um lançamento, digamos assim, postergado, né, por vários motivos, mas o filme vai estar estreando nas salas de cinema, isso que é importante, né, com a distribuição da Lança Filmes. E eu queria que você falasse sobre o projeto, né? Você também é roteirista do filme e coprodutora, né? E a gente sempre prega aqui no Clube Cinema a importância das pessoas conhecerem mais as narrativas e o cinema nacional. A gente tem tanta coisa diferente, tanta coisa boa, né? E mais uma opção, a gente está em cartaz com A Primeira Morte de Joana. Legal. A Primeira Morte de Joana é meu segundo longa-metragem, feito em parceria com a Ocna Produções, produtora de Porto Alegre. E eu sou de Porto Alegre, eu nasci, né, e cresci lá, apesar de agora estar residindo em São Paulo. E Porto Alegre é muito próxima da região, de uma grande região de lagoas que tem no Rio Grande do Sul. E isso sempre me intrigou muito, porque assim, é a maior extensão de água doce do mundo, assim. E a gente viu essa região ser transformada quando chegou lá uma usina eólica, né? Um parque eólico que transformou a paisagem da região. É, e nesse mesmo período, eu convivi muito com uma pessoa que faleceu aos 70 anos, uma senhora que faleceu aos 70 anos sem nunca ter namorado com ninguém. Então, a trajetória de vida dela foi sempre um mistério para mim. E essas duas questões, para mim, se uniram num imaginário de investigar essas forças, assim, né? Para mim, o vento, ele é uma força, assim como os afetos, assim, né? E o filme, ele expressa um pouco isso também, né? A Joana, intrigada, a Joana vive esse momento nessa região, ela observa essa transformação na paisagem, enquanto ela vive essa transformação nela mesma, né? Que é o momento da adolescência, em que você começa a despertar para o interesse no outro, né? Então, o meu trabalho tem muito a ver assim com essa pesquisa também sobre a minha região. E acho que falando, né, de diversidade, como, né, você citaste assim das diversas cinematografias do Brasil,
Esse é um filme que traz um recorte assim da paisagem do sul, né, do sul do Brasil. E de temas que a gente naturalmente tem que conversar, né? Às vezes o cinema ah, nacional ele se pauta muito por outras coisas e a gente esquece de conversar sobre coisas que naturalmente estão no nosso dia a dia, né? O dia a dia da Joana ou de outras pessoas do Sul que descobrem, que se transformam, enfim, e que se modificam a cada dia, né? E você falou agora da sua jovem protagonista, né, a Letícia Kaspersky. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi que você chegou nela, né, esse casting, porque a gente tem, obviamente, uma facilidade maior de encontrar atores e atrizes já preparadas, mas você tinha uma personagem que era muito jovem, né? No filme ela tem 13 anos. Como foi que Isso. você chegou nela, enfim, preparações, como é que o que é que você pode falar um pouco disso? Legal. A Primeira Morte de Joana é meu segundo longa-metragem, feito em parceria com a Ocna Produções, produtora de Porto Alegre. E eu sou de Porto Alegre, eu nasci, né, e cresci lá, apesar de agora estar residindo em São Paulo. E Porto Alegre é muito próxima da região, de uma grande região de lagoas que tem no Rio Grande do Sul. E isso sempre me intrigou muito, porque assim, é a maior extensão de água doce do mundo, assim. E a gente viu essa região ser transformada quando chegou lá uma usina eólica, né? Um parque eólico que transformou a paisagem da. Vou falar um pouquinho então da sinopse do filme para o espectador que ainda não sabe. A Joana, ela tenta, após o falecimento, né, de uma tia-avó que nunca namorou ninguém, ela tenta entender a história da tia, né? É uma jovem que investiga, né, que quer achar respostas para o que aconteceu com a tia, como se ela pudesse, a partir daí, entender o que está acontecendo com ela mesma. Então, eu queria, para mim era muito importante que o corpo em cena representasse de fato essa faixa etária, porque é muito comum a gente ver filmes que abordam essas questões, especialmente ligadas à sexualidade, e trazem atores mais velhos, né, para esse papel. Em especial porque no Brasil, principalmente, tem uma questão para conseguir liberação para essas temáticas, liberação para que um adolescente, um menor de idade, filme, né, determinadas temáticas e eu acho que o meu foco foi basicamente esse, assim, de tentar achar atrizes que estivessem de fato vivendo isso, porque isso facilitaria muito o nosso trabalho, né, e a nossa criação conjunta. E então o nosso trabalho foi de fazer uma grande pesquisa mesmo com uma produtora de elenco local que pesquisou não só em agências, né, de jovens que já têm algum interesse na área, mas abriu mesmo uma seleção e a gente conversou com quase 70 meninas, assim, claro, em etapas, né, em estágios, primeiro uma seleção por imagem, depois conversa, depois é, um, um, um momento, assim, de convivência, né, de uma vivência entre atrizes, assim, para a gente visualizar como que elas performavam juntas também, né, porque isso era importante para o filme. A Joana, ela vive a trajetória dela junto com uma melhor amiga, né, então essa química entre elas é algo que era um pilar do filme, então eu tive essa última etapa para poder escolher as atrizes, que foi colocar algumas meninas junto numa conversa comigo, né, propondo algumas vivências, assim, alguns exercícios, e a partir daí surgiu então a Letícia e a Isabela, né, que faz a parceira dela no filme. E, e acho que isso para mim está na base da construção, porque eu gosto muito de recriar os diálogos com os atores, né? Eu gosto de poder. Meu processo é assim: eu falo das situações, a gente vai conversando sobre sobre elas juntas, e aí a gente vai. Eu vou entendendo o que está acontecendo na vida delas, e a partir daí eu proponho que elas falem, como elas falariam sobre o que me interessa falar naquela cena, ou responder para um personagem e tal.
Então, mesmo as palavras, né, dessa faixa etária, elas são colocadas de uma forma que tinha a ver com a realidade delas, com o que elas estavam vivendo e que elas propuseram também nessa, nesse trabalho de construção conjunta comigo. E a gente percebe essa sensibilidade do roteiro, sabe? De passar exatamente é, a forma de falar, a forma de abordar. Não é uma coisa absurdamente crua que é colocada, enfim, a pessoa vai recebendo, né? Isso aí muito vem da sua capacidade do roteiro de abordar isso, e no filme, obviamente, dirigindo e interpretando o próprio roteiro. Isso é maravilhoso, né, para a primeira morte de Joana. E É, vale dizer também que numa última etapa é muito importante a colaboração dos pais nesse processo também, né? Quando a gente trabalha com menores de idade, poder dialogar sobre as questões que o filme levanta com os pais, em conjunto com as meninas, a gente formou assim como um núcleo de troca, né? Um núcleo de troca, um núcleo de apoio, para que o trabalho não fosse apenas um trabalho, mas uma vivência que fosse enriquecedora para elas também e que possibilitasse diálogos mesmo com a família, né? Então a gente integrou as famílias nesse processo também. Então isso também foi muito importante. A gente precisa escolher, né? Uma pessoa que tenha essa rede de apoio e que aceite participar desse processo junto com a gente também. Cristiane, como é que você se vê? A gente está em 2023, o seu filme estreando nos cinemas. Em 2017 teve A Mulher do Pai, mas como é que você se vê como realizadora, olhando para trás, lá em 2004, lançando Messalina, um curta, né, que também foi bem recebido, teve uma boa repercussão e tudo. E olha para 2004 e olha para hoje, quase 20 anos depois, com a morte de Joana e com outros projetos que virão, né? Como é que você pode falar um pouco da sua trajetória em relação a isso? Eu acho que a trajetória de um realizador no Brasil depende muito ainda das estruturas públicas, né, de financiamento. Então eu E vamos percebo que falar disso, vamos falar muito bem disso agora, na última parte. ao longo dessa trajetória, eu tive o privilégio de ver a evolução, né, das políticas públicas. Assim, em 2004, quando eu estava no Festival de Brasília, foi o ano que se discutia a Ancinave, né, o projeto anterior à Ancine, e a partir dali participei desde a criação da Condecine, né, a taxa que viabilizou todos os fundos que a gente tem hoje em dia. É, e Mulher do Pai foi um filme, o primeiro longa, foi feito em coprodução com o Uruguai. Então ele surgiu num momento muito rico, no sentido que tinham editais para coprodução com diversos países, né? Então isso possibilita continuidade, né? Se eu estou aqui é porque eu tive a oportunidade de ter essa continuidade. Então, passado o momento que a gente teve recente de desestruturação de uma série de políticas públicas voltadas para a cultura, eu vivi muito o sentimento de cada projeto uma estaca zero. Então, para que isso não volte a acontecer, a gente precisa estar envolvido, estar engajado com as políticas de formação, com as políticas de financiamento, para que a continuidade seja possível, né? Não só para mim, como realizadora, mas para toda uma classe, incluindo distribuição, incluindo exibição, né? E se criou durante esse período que eu me tornei realizadora um processo quase que autossustentável, porque o fundo que financia o audiovisual no Brasil, ele é pago pelo próprio audiovisual e as empresas que se beneficiam do audiovisual. Então é um ciclo, né, virtuoso assim de manutenção do, da cultura brasileira, assim, né? Então, hoje eu me vejo você perguntou como eu me vejo como realizadora, hoje eu me vejo com esperança. E acho que isso é importante, assim, né, para a gente seguir. Assim, a gente precisa ter esperança, tendo esse lastro para a continuidade. E como você bem falou, né, da importância desses meios de transformar ideias em produtos, né, em narrativas, a gente sempre, quando recebe realizadores e realizadoras aqui, a gente fala muito disso, né, a gente explica muito para as pessoas que é tão importante que ninguém tá sendo, digamos assim, ninguém está sendo, tem que estar recebendo salário para fazer nada, gente, entendeu? As linhas de financiamento, os editais que possibilitam filmes são
essenciais, porque eles retornam em formato de obra cinematográfica ou de série, e ainda assim ter seus impostos, ter seus empregos gerados, enfim. O próprio A Primeira Morte de Joana, né, passou por edital do BNDES, do Fama, Prodave, Prodecine. Isso é muito importante que a gente ressalte aqui, né, Cristiano? E para além desse aspecto mercadológico, né, a produção de reflexão mesmo, né, a produção de massa crítica, né, a produção artística, isso fortalece, né, o país como cultura, assim, isso nos fortalece perante outras nações também, né, isso nos fortalece internamente porque a gente se reconhece, a gente vê a, a nossa gente na tela, né, então é muito diferente, né, no Mulher do Pai, por exemplo, a gente teve uma experiência muito linda que foi poder. Mulher do Pai, só para contextualizar, ele se passa numa vila de 200 habitantes, no Pampa Gaúcho, e a gente teve a experiência de poder voltar lá e mostrar o filme para aquelas pessoas. Muitas trabalharam no filme como figurantes, ou mesmo em funções específicas da equipe. Algumas mulheres puderam trabalhar pela primeira vez de forma remunerada no filme, mulheres que normalmente só tinham uma experiência de trabalho em casa ou cuidando da família, né? Porque é uma região muito ligada à criação de gado e elas acompanham os maridos que são peões. Então eles trabalham, elas ficam em casa e a gente pôde ver essa transformação, né? De mulheres sendo remuneradas pelo seu trabalho. A gente fez oficina para os jovens que não tinham muito conhecimento ainda do audiovisual. A internet estava recém chegando naquele momento, na vila que a gente filmou. Então, quando a gente voltou para exibir o filme, fechou um ciclo, assim, foi muito emocionante colher depois depoimentos dessas pessoas, inclusive tem algumas pílulas na internet, se pesquisar, que eles falam de forma muito comovida, assim, sobre a importância de se ver ali, né, como eles entenderam tudo que aconteceu e como transformou eles tudo que aconteceu. Então, acho que isso também é cinema, né, como a gente consegue atuar nas nossas comunidades e avançar juntos, assim, né? Uma ferramenta para a gente avançar junto, às vezes, né? Voltando para a Primeira Morte de Joana, que está em cartaz de cinemas, pessoal, mais uma opção do cinema brasileiro que você tem para colocar na frente de outras opções do cinema, por favor, deem chance ao cinema nacional sempre. A gente sempre fala aqui toda semana. Então, voltando à Primeira Morte de Joana, Cristiane, eu contei aqui, tá? 43 festivais internacionais, tá? Premiado em Gramado, no CineQuest, em Tucumã, em Cadédia, na Bienal de Cinema, no Cine Festival de Astúrias, enfim. O que você pode falar da recepção desse filme, dos mais diferentes locais do mundo, né? Espanha, Índia, enfim, Estados Unidos, Argentina. Como é que é receber, assim, como é que as pessoas recebem teu filme assim fora? A gente percebe que o filme é celebrado. É, eu vou dar mais um spoiler, né, sobre o filme, assim, a Joana, nessa trajetória de investigação dela, ela acaba descobrindo que todas as mulheres da família guardam um segredo. Então, a gente vê três gerações, né, a avó, a mãe e ela, com as suas questões relacionadas à opressão do afeto. Cada uma no seu recorte, vivem de alguma forma, ou lidam de alguma forma com uma opressão ligada aos afetos. Então, é, poder mostrar três gerações deu para o filme uma abrangência que foi muito emocionante. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de exibir o filme na Suécia, um país que tem essa questão de gênero muito bem trabalhada nas escolas desde cedo. Eles são pioneiros na educação sobre a neutralidade, né? De ensinar as crianças desde cedo a neutralidade, a igualdade. E aí eu tive como se diz, um Q&A, né? Perguntas e respostas depois de uma sessão com jovens. E foi tão impactante para mim que uma menina de 15 anos pediu para falar e comentou sobre uma cena em que acontece uma situação ruim na escola da Joana com um outro menino e ela falou para mim: "Ah, eu me identifiquei muito com aquela cena, porque a Joana acaba parando na direção, mas o menino se safa. Então,
a gente pensa muito sobre isso, sobre como as meninas acabam levando o peso, às vezes, de algumas situações. E eu ouvi aquilo de uma menina que vive na Suécia. Então, assim, se essa questão de gênero ainda é algo que a gente precisa falar para uma jovem na Suécia, é, a gente realmente tem muito que caminhar aqui no Brasil, né? Por outro lado, na Índia, que é um país que também vive várias questões assim ligadas à opressão da mulher, uma mulher mais velha chegou para mim e também disse que ela ficou muito comovida, que ela não esperava que no Brasil uma jovem passasse pelo que a protagonista passa, porque ela tinha vivido naquela semana uma situação semelhante, de falar sobre os seus afetos para sua mãe e não ser aceitada, e não ser aceita. Então, tá por aí, né? Tá em todos os lugares e a gente vê o crescimento de posições conservadoras no mundo hoje, né? O que a gente poderia achar que é uma trajetória evolutiva, não, com o tempo, né, as pessoas vão aceitando, vão entendendo, né, que a igualdade é importante, que a diversidade é importante. Não, nós temos hoje diversos países no mundo que estão criando leis cada vez mais duras para ir contra uma política É. natural de afetos, né, e contra homossexuais, e contra a expressão da mulher, uma série de leis muito duras, assim, o Uganda acabou de criminalizar a homossexualidade com prisão perpétua, então isso é muito duro. E eu acho que isso foi uma coisa muito rica desse processo, né, que começou com a Silvia Lourenço, a minha corroteirista, né, que é atriz e roteirista, a gente criou junto um trabalho, uma forma de trabalhar muito nesse sentido, assim, de trazer as nossas experiências. É um filme muito inspirado em experiências pessoais nossas e coisas que a gente viu em mulheres ao nosso redor, para falar dessa opressão do afeto, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso, eu acho, né? Sobre cidadania íntima. É uma expressão que eu aprendi na sociologia, no ramo da sociologia, e eu acho que ela é muito boa, assim, no sentido de que ela abrange esses direitos e deveres que a gente precisa cuidar quando se trata da nossa intimidade, né? De viver plenamente a nossa intimidade sem passar por cima, né, do espaço do outro, respeitando o espaço do outro e entendendo essas relações. E saber que desde cedo, desde a primeira idade, há coisas que a gente pode ir ensinando, né? E não aos 16 anos ou aos 18 anos de idade, de repente, ganhar um pacotão de informação. Não. Desde cedo tem pequenas coisas que a gente tem que ir conscientizando sobre o corpo, sobre a relação com o outro, sobre os afetos. É uma questão, em última instância, de saúde pública, né? Claro. Então, durante essa trajetória nos festivais, assim, isso foi muito rico, assim, né? Muitos diálogos se abriram e a gente pôde refletir mais e entender mais sobre essas opressões, né? Essas diversas formas de opressões. E a gente espera, Cristiane, que com a estreia nos cinemas da primeira Morte de Joana, após os festivais, esse diálogo possa ser aberto mais ainda, né? As pessoas possam conversar mais, enfim, e o seu filme possa tocar as pessoas, tá? Da forma como elas precisam ou esperam, enfim. Tá? Muito obrigado, Cristiane. Foi um prazer falar contigo aqui no Clube Cinema. E eu desejo uma carreira espetacular para a primeira morte de Joana, que a gente vai ver o trailer agora, depois da sua fala final. Obrigada, Daniel.
Olá, meu nome é Pablo Lobato, eu sou artista plástico, cineasta, sou pai e sou diretor do filme Dos Três aos Três, um documentário realizado em parceria com a Bianca Betônico, minha amiga, parceira, personagem e mãe de Ravi. Ravi foi quem nos guiou por 3 anos, né? O filme é essa experiência de acompanhar a criação de Ravi dos 3 meses aos 3 anos, à luz dos saberes de uma pediatra maravilhosa chamada Amy Pickler. É uma pediatra que dedicou a vida a observar a primeira infância, teve um orfanato no pós-guerra na Hungria, e o filme Dos Três aos Três, eu estou muito curioso porque a gente ainda não começou a mostrar o filme nos cinemas. No início a gente achou que era um filme mais restrito a estudiosos da primeira infância, e o filme foi ganhando com o tempo poesia, e agora a gente está convencido que é hora de experimentar ele nas salas de cinema. Então é uma alegria e assim, a gente está emocionado de, depois de tanto tempo, pôr o filme nas salas, e gostaria de pedir a vocês para irem, para experimentar esse filme, e gostando, nos ajude a espalhar a palavra. Pessoal, voltamos. Vocês acabaram de ver o diretor do documentário Dos Três aos Três, tá? Pablo Lobato, convidando vocês para ver o filme, né? Que acabamos de ver o trailer também, que está em cartaz nos cinemas. Dos Três aos Três é a narrativa que investiga e apresenta na prática a abordagem criada pela pediatra austríaca Amy Pickler e que já tem diversos adeptos e adeptas do país, tá? O filme fala sobre a primeira infância, né? E mostra e acompanha o crescimento do menino Ravi dos 3 meses aos 3 anos. É isso, vocês acabaram de ver o trailer. E, mais uma vez, lembrando, o Clube Box, primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil, é o apoiador cultural do Clube Cinema. E agora, para finalizar o programa, a gente vai ver o primeiro curta da Cristiane Oliveira, que a gente entrevistou no primeiro bloco, chama-se Messalina, tá bom? A gente se fala na semana que vem e tchau! Alô? Alô? Oi, espanhola. Oi? Oi. Eu vi o anúncio e fiquei bem interessado. Que anúncio? O anúncio dos classificados. Ali tem uma promessa de carícias e prazer irresistível. No seu corpo, a anca redonda
lembra a forma harmoniosa de uma lira e o silencioso caminhar de uma onda. Sensível ao tato é o freio, pequena região triangular na parte inferior do pênis, onde uma prega de pele o liga a do clitóris, vemos apenas a glande. Seu corpo prolonga-se como um V invertido até a pelvis óssea. Rico em terminais nervosos, é singular porque é o único órgão em ambos os sexos cuja função exclusiva é acumular prazer erótico. Mulher vestida de símbolo que possui o amor do céu e da terra. Tu usas adornos maravilhosos da alta sacerdotisa, cujas mãos seguram as 7 essências. Adornos. É a espanhola mesmo que tá falando? Sim, sou eu. Desculpa que esse anúncio é meio antigo. Eu não tô mais anunciando esse número. Não sei, acho que esqueceram de trocar. É que agora eu uso outro nome. Agora eu sou a Mascarada. Parece melhor ainda. E me fala um pouquinho, como é que você é? Eu sou morena, tenho cabelo comprido. Bronzeada? Não, tenho a pele clara. E que tipo você faz? Baixinha? Ou tipo mulherão? Eu tenho 1,62, peso 53, normal e tenho olhos cor de mel. E uma voz muito gostosa, sabia? E o que você gosta de fazer? O quê? Eu gosto de fazer várias coisas. Bom, eu também gosto de variar bastante. E pra gente se encontrar, o que eu faço? Não, é que eu não sei. Fiquei louco pra conhecer você. É nesse mesmo endereço? Oi, posso ajudar? Pode. Bom, eu queria conhecer a loja, saber o que vocês vendem aqui. Olha, nós temos lingeries, acessórios, livros. Acessórios? Vibradores, lubrificantes. Não, eu acho que eu tô procurando uma lingerie mesmo. Então, por aqui, ó. Temos vários modelos. Tá procurando alguma coisa especial? Não, mas... Não sei, tem algum modelo que tenha mais saída? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse aqui vende bem. Parece bonito. Que cor é esse? Vermelho. Tem alguma preferência de cor? Rosa. Rosa. Me diz uma coisa. Tem algum tipo de lingerie que as prostitutas compram mais? Olha, é bem variado o que elas compram. Mas nesse caso eu aconselho assim, um espartilho com liga, meia preta com renda. Vou pegar teu número. Ó, espartilho. O que é isso aqui? Ah, esse é o conjunto espinho. Esse aqui é um sutiã de couro preto com pininhos de metal. O namorado vai gostar. Não, acho que não, ele não é disso. Então tem esse aqui, ó. É mais fofinho.
Não, nesse endereço não, É que eu tô me mudando e o telefone vai mudar. Tá, mas e como é que a gente faz? O endereço é Travessa Ribeiro, 1002, apartamento 23. Quarta-feira eu posso, de noite. Nós somos as mulheres de vida airada, as pálidas famintas, que quando nosso corpo não dá nada, recorremos ao lápis e à pomada, ao pó de arroz e às tintas. Somos os lírios da miséria escura, os lírios da canção. Nosso corpo é a negra sepultura, onde mataram nossa alma pura os risos de Satã. Contudo, em teu olhar é muito mais fogoso que a febre epistolar do teu bilhete ansioso. No teu rostinho oval, os olhos tão nefandos traduzem menos mal os vícios execrandos. Teus olhos sensuais, teus olhos dizem mais que a tua própria carta. As grandes comoções, tu neles sempre espelhas, são lúbricas paixões, as vívidas centelhas. Ardentes filhas do prazer, dizei-me, vossos sonhos quais são depois da orgia? Acaso nunca a imagem fugidia do que fostes, em vós se agita e freme? Teus olhos imorais, mulher que me dissecas, teus olhos dizem mais que muitas bibliotecas. Oi.
que isso na tua boca? Batom?